Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso segundo vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Autocompaixão, de Kristin Neff. Eu vou fazer um apanhado geral das 5 principais partes, tá? Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque nos próximos dias eu vou lançar uma playlist destrinchando cada um dos 13 capítulos desse livro. Vou trazer a ideia geral de cada capítulo de forma mais aprofundada, com algumas propostas de exercícios, e também vou citar ali alguns estudos que a autora coloca. Tá? Eu li esse livro recentemente e ele é muito bom, ele vai construir uma ideia ascendente de como a gente pode aplicar de fato a técnica da autocompaixão na nossa vida, e aí a gente vai ter aplicação nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, no nosso relacionamento profissional, entre tantas outras aplicações. O livro ele é dividido em 5 grandes partes, e aí eu vou trazer a ideia geral de cada uma dessas partes. Na primeira parte, a autora fala muito das motivações para praticar autocompaixão. Ela fala que a gente vive numa loucura comparativa hoje e que a gente às vezes estabelece metas que nem respeitam nossas inclinações naturais. Principalmente, abrindo parênteses aqui, com as redes sociais, onde a gente tem os ideais de vida perfeita e a gente nem se questiona o que é bom pra gente. E quando a gente menos percebe, tem aquele diálogo áspero, horrível, por conta dos nossos erros, então a gente se chicoteia o tempo todo. A autocompaixão, ela visa acolher as nossas feridas e entender que a natureza humana não é a prova de falhas. Ela visa identificar os nossos sabotadores, fazer com que a gente tome consciência disso e, a partir desse ponto, melhore o nosso diálogo interno. E aí, já puxando para a segunda parte do livro, ela coloca os 3 elementos principais da autocompaixão. Ela fala que é a autobondade, onde a gente vai identificar o diálogo e vai buscar ser mais amável com a gente mesmo, que a gente vai entender e vai usar da autobondade, que é o segundo elemento, que a natureza humana é falha e que todo mundo erra. E o terceiro vai ser a atenção plena, que é algo difícil também, pra gente que tome consciência da dor e viva a dor como ela é. Que a gente pare e reflita, dê nome aos bois, como diz no dito popular, e acolha os nossos sentimentos daquele momento. Beleza? Ela também coloca ali que a autocompaixão ela tem o poder de liberar a ocitocina. E que os erros, na realidade, são uma grande oportunidade para a gente evoluir. A autocompaixão nos ajuda a enxergar isso. Porque se a gente tivesse todas as respostas, a gente nem faria perguntas. E ela fala que essa é a beleza da gente tentar errar e usar isso como forma de evoluir. E aí ela traz a equação, que é o sofrimento, que é igual a dor vezes resistência. Então, por isso que ela fala que a atenção plena é fundamental. Porque quando a gente tem ali um momento difícil, às vezes a gente acha que ser efusivo vai trazer algum benefício. Não, porque quando a gente foge, pode ser que aquilo venha à tona em algum momento. E quando a gente não para avaliar como um todo, aquilo pode se tornar muito grande também, com grandes proporções, e pode nos assolar de alguma maneira. E ela fala que a autocompaixão visa acolher e reconhecer e permitir com que você viva a dor, para que você possa, em algum momento, seguir em frente. No 4º capítulo, ela fala, detalha um pouco da efusão, que ela fala que tudo que a gente não pensa sobre acaba se expandindo em algum momento. Então, se eu falar pra você aí, não pense numa flor amarela, só um exemplo, não pense numa flor amarela. Muito provavelmente daqui a 1 segundo ou nesse instante você vai estar pensando em uma flor amarela. E por isso da importância da gente, como eu falei ali da segunda parte, viver a dor como ela é, da gente se permitir. E também, quando a gente entende que o ser humano não é a prova de falha, a gente fica mais flexível para os nossos relacionamentos, porque a gente consegue entender que a gente erra, o outro também vai errar. E aí, ela coloca que é muito importante a gente distinguir a autocompaixão da autoestima, porque a autoestima pode ser uma cilada. Quando a gente pensa na autoestima, seria uma percepção que a gente tem sobre o outro
pensando a nosso respeito. Então é uma projeção. A gente acredita que o outro nos enxergue de tal maneira. E aí pode ser perigoso, porque a gente pode extrapolar isso, como a gente pode subestimar. E a gente tá, né, fazendo essa projeção, a gente tá olhando assim, o que será que o outro pensa de mim? De uma pessoa que às vezes não conhece a sua história. Ela não sabe que nós somos seres complexos formados por uma sequência de fatores que a gente não teve controle, que são incontroláveis. Então ela coloca que a autocompaixão, diferente da autoestima, ela permite a gente entender que todo ser humano tem fortaleza e fraqueza. E que a beleza da vida é essa. E você ser bom em alguma coisa, você ter uma virtude, não vai desabonar ninguém. Assim como você ter uma fraqueza, não vai te desabonar, nem desabonar o outro. É isso que ela fala ali na terceira parte. Na quarta parte do livro, ela coloca um pouco da autocompaixão aplicada aos nossos relacionamentos. Ela fala que a autocompaixão é extremamente útil pro relacionamento, para quem é com os nossos filhos, para quem é pai e mãe, porque ela visa com que, antes de mais nada, os pais se acolham pela dificuldade que é maternar ou paternal. E que o pai ou a mãe se tranquilizando com a autocompaixão, ela dá uma série de técnicas, tá, gente? Que eu tô trazendo um resumo. Ele vai estar apto para dar o exemplo para os filhos e também acolher o sentimento dos pequenos, porque ela fala que os pequenos não sabem lidar realmente com as emoções. E a autocompaixão ajuda a gente começar a construir esse conceito com eles, e entender, né, e fazer esse acolhimento das emoções. Então, primeiro vai acolher a emoção e a dificuldade de ser pai e mãe, e depois vai ajudar a acolher o sentimento dos pequenos e a gente decifrar tudo isso. Ela também comenta que é muito útil para a gente identificar padrões disfuncionais nos nossos relacionamentos. Quando a gente para e reflete qual que é a nossa necessidade que não está sendo atendida naquele momento, a gente consegue, com técnicas, óbvio, né, com uma ajuda, a gente consegue identificar quais padrões a gente precisa parar de replicar. E aí buscar ajudas mais especializadas para parar de perpetuar essas coisas disfuncionais. E mais um ponto, ela fala que a autocompaixão, ela vai deixar em segundo plano a nossa necessidade de estar certa. Porque a gente entende também, de novo, retomando, né, que o outro erra. A gente erra, o outro erra. E aí a gente começa a entender que às vezes o outro teve algum comportamento com a gente que foi ali causado por inúmeros fatores que nem o outro controla. Então ela coloca que a gente começa a ter essa percepção e criar relações mais sólidas, conexões mais profundas. E por último, ela faz ali um fechamento, onde ela fala que a beleza da vida é essa dualidade. Ela até compara a um pedaço de chocolate meio amargo. É bem interessante essa comparação. Porque ela fala que dor e prazer são inerentes da vida. Isso que faz a vida ser tão complexa como ela é, e tão intensa. Ela fala que quando a gente está dominado ali pela negatividade, quando a gente vê negatividade em tudo, a gente vê uma mancha. E a autocompaixão, ela não visa extinguir a dor, não é o papel dela, mas ela visa dar uma limpada, fazer com que a gente não fique nesse mecanismo primitivo de vou lutar ou vou fugir, que é demasiado para a modernidade. Às vezes a gente enxerga problema e a gente é dominado por sentimentos ruins, porque todo esse mecanismo primário de sobrevivência, ele não é adequado no contexto que a gente vive hoje. Uma coisa era a gente ter esse mecanismo estando lá na selva, sendo ameaçado por um predador, que não é o nosso caso hoje. Ela fala que a autocompaixão ajuda aí, como se fosse um para-brisa, limpar nosso vidro aí do carro e nos ajudar, assim, a buscar um conforto primariamente interno, para ajudar a gente a lidar com esses problemas e entender que a vida é complexa. E que em proporções certas, né, dor e prazer são inerentes da experiência humana compartilhada. Tá? E que se a gente focar ali nas pequenas coisas, a gente tomar consciência e for se acolhendo, isso vai fazer a vida ser mais incrível. Beleza? Então esse é o apanhado geral que a autora traz. Realmente é um livro
extremamente tocante, ela traz muito embasamento teórico, científico, ela dá exemplos práticos de como os conceitos foram ali importantes para a vida dela. Os capítulos finais são muito bonitos mesmo. Eu recomendo muito a leitura. Foi um livro que me influenciou muito, espero que te influencie positivamente também. Não esquece de se inscrever e continua seguindo aí para ver a playlist detalhada que vai estar completona, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.